Olá, uma boa tarde, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e nós estamos aqui desenvolvendo uma série de sermões no livro do profeta Abacuque e agora nós vamos para o terceiro e último sermão. Mas antes, para você que tem acompanhado a série, eu queria revisar um pouquinho do que nós vimos no segundo sermão, no sermão passado. Nós vimos, em primeiro lugar, que o padrão da justiça do povo de Deus não pode ser regulado pela justiça que há no mundo. Os padrões de justiça do mundo são contaminados pela desobediência a Deus, pelo pecado. E de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Portanto, os padrões de justiça do povo de Deus não são baseados naquilo que o mundo chama de justiça, nos critérios que a gente vê no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, nas redes sociais, na televisão. A palavra de Deus estabelece os padrões de justiça que o povo de Deus deve seguir. Nós vimos também que o castigo que Deus estava enviando para a rebelião do povo de Judá era um castigo que cumpria fielmente os termos da aliança de Deus com Israel, lá atrás, lá no tempo de Moisés. Isso indicando que Deus permanece fiel à sua palavra, e ainda que demore um longo tempo, Deus cumpre e mantém a sua palavra. E é nessa fidelidade de Deus que nós colocamos toda a nossa certeza, a nossa confiança e a nossa esperança. Por outro lado, nós também vimos que a disciplina, a correção, o castigo que Deus aplica são para aqueles que Ele ama. Como Ele mesmo diz lá em Apocalipse, no final da carta, das últimas cartas lá do Apocalipse, quando Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Armam-se, pois, de zelo e se arrependam. Portanto, o castigo que Deus estava impondo para a nação de Judá promovia uma limpeza na nação e trazia o povo de volta ao arrependimento e aos caminhos de Deus. E por último, nós também vimos que só Deus é soberano sobre toda a criação, sobre todas as nações, sobre toda a história. E não existe Deus igual a Ele. E, portanto, só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser cultuado. E assim, então, nós chegamos ao terceiro capítulo do livro de Abacuque, onde nós vamos situar o nosso terceiro e último sermão dessa série. Portanto, se você não viu os sermões anteriores, volta lá no canal e assista aos outros sermões. E agora eu convido você para ler junto comigo a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água
desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Muito bem, então nós chegamos aqui ao terceiro capítulo do profeta Abacuque. Para quem acompanhou os dois sermões anteriores, sabe que o profeta vinha, questionava a Deus e Deus dava uma resposta. O profeta veio diante da primeira resposta de Deus, questiona novamente a Deus e Deus apresenta uma outra resposta à segunda questão. Chega o momento então que diante das duas respostas recebidas da parte de Deus, o profeta Abacuque se humilha ao se dirigir a Deus com humildade e com esperança diante daquilo que Deus lhe revelara. Veja bem que no capítulo 3, os versículos 1 e 2, o profeta começa recordando os feitos de Deus na história de Israel. E ele ainda pede: Senhor, aqueles feitos que nós ouvimos falar ao longo de toda a história do nosso povo, nós queremos que o Senhor realize estes feitos na nossa época. Nós queremos ver a tua manifestação, nós queremos ver o teu poder, nós queremos ver as tuas ações, queremos ver a tua glória, como foi o pedido que Moisés havia feito para Deus lá no deserto. No entanto, o profeta Abacuque sabia muito bem que o povo de Judá era extremamente rebelde e desobediente a Deus. E por isso mesmo ele fala, no final do versículo 2, em tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque pedia a intervenção de Deus diante de tanta injustiça que ele via no reino de Judá. O profeta Abacuque se indignou ao ver que uma nação ímpia estava sendo usada por Deus para castigar o povo de Judá por causa dos seus pecados. No entanto, ele entendia, seja por um lado, seja por um outro, os caminhos justos de Deus, diante daquilo que Deus lhe revelara. E aí ele fala: Senhor, o Senhor está irado conosco, mas apesar disso, lembra-te da tua misericórdia ao castigar o povo de Judá, ao cumprir os termos da tua aliança com o nosso povo. E por aí segue então uma questão de uma manifestação daquilo que Deus vai fazer pelo povo de Judá. Veja que no versículo 3, o profeta Abacuque, ele se refere a regiões geográficas, Temã, Monte Parã. Essas aí eram regiões
que ficavam entre o deserto que o povo de Israel atravessou durante o êxodo, saindo do Egito, e o sul da Palestina, a terra prometida, para onde Israel estava se dirigindo. Então aquela região de Temã, de Parã, era a região das peregrinações do povo de Israel. E era ali que Deus se manifestou inúmeras vezes ao povo. Essas manifestações de Deus, a teologia chama de teofania. São as manifestações miraculosas da intervenção e do poder de Deus. E agora, o profeta Abacuque vai começar a falar de uma grande manifestação de Deus. E é por isso que ele usa, então, aqui a história das manifestações de Deus lá no deserto, durante a peregrinação de Israel, para começar a falar e a começar a descrever a teofania, a manifestação do poder de Deus que vem a seguir. Continuando o nosso texto, nos versículos de 3 a 7, ele vai colocando assim, que Deus é o Senhor sobre todas as nações. Ele começa, na segunda parte do versículo 3, ele fala assim: sua glória cobriu os céus, seu louvor encheu a terra. Sua glória cobriu os céus que estão acima de nós. O louvor a Deus encheu toda a terra, porque Deus é dono de toda a terra e toda a terra deve louvá-lo. Ele não é um deusinho, aquela estatuetazinha feita nos fundos do seu quintal, como tem aquela referência lá do profeta Isaías, um camarada que corta a lenha e com aquele pedaço de árvore ele faz um Deus e se inclina diante dele. Um Deus que era uma criação própria. Não. O Senhor Deus que se revela nas Escrituras, Ele é o Criador e dono, Senhor soberano sobre toda a sua criação. E aí o profeta vai mostrar que Deus tem uma grande manifestação de poder. E um destaque interessante é quando ele fala assim no versículo 6. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez tremer as nações. As nações não tremeriam diante de um poder que não fosse soberano, mas as nações tremeram. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele, os caminhos de Deus, são eternos. Olha o que ele fala, que montes antigos e colinas antiquíssimas se desmancharam e se desfizeram. Mas os caminhos de Deus não mudam. Os caminhos de Deus são eternos. E aquilo que Deus fala e aquilo que Deus se propõe, os propósitos de Deus permanecem firmes e não mudam. Pode o mundo acabar, pode os céus e a terra passar, mas as palavras de Deus sempre se cumprem, porque Deus é criador e soberano sobre toda a realidade existente. Mas a partir do versículo 8, do capítulo 3, prossegue a teofania e Deus começa a redimir o seu povo. Não que neste momento Deus já estivesse se dirigindo contra a Babilônia para libertar Judá do cativeiro. Não, o cativeiro só teria término dali a 70 anos, conforme as profecias do profeta Jeremias. Mas Abacuque começa a receber a revelação de Deus daquilo que Deus faria contra os babilônios no tempo certo. Olha aqui o que diz a partir do versículo 8 no capítulo 3. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria se transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas,
diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lente reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, a Babilônia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. O profeta vê que, apesar do momento terrível pelo qual Judá está passando, há uma esperança. E essa esperança está posta em quem? Em Deus, soberano sobre todas as nações, que castiga o ímpio no momento adequado e resgata o seu povo para uma vida de fidelidade à palavra de Deus no momento certo. Esta era a grande esperança que o povo de Israel podia ter, apesar de tudo o que estava vendo que a Babilônia estava fazendo contra seu território, contra o seu reino, por ordem e determinação de Deus, novamente, Senhor sobre todas as nações. E aí, diante dessa grande manifestação do poder de Deus, da justiça dos caminhos de Deus, da fidelidade de Deus à sua palavra, o profeta manifesta uma nova esperança. Onde está a esperança do profeta? Vamos ver a partir do versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os pés do cervo, faz-me andar em lugares altos. Veja bem que esse cenário que o profeta Abacuque descreve como sendo de uma extrema carestia, ele está no contexto da aliança de Deus e daquilo que o povo de Deus estava passando como castigo por suas impiedades. Lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 49, os termos da aliança de Deus em caso de desobediência dizem o seguinte: o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais, as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiaram. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então notem aqui que aquela circunstância descrita pelo profeta Abacuque de extrema carestia, ela estava no contexto do cumprimento da aliança do povo de Deus e, através do servo de Moisés, aquela aliança que Deus havia estabelecido com eles. Deus estava enviando um castigo em cumprimento à sua palavra. No entanto, o profeta diz, ainda assim, versículo 18 do capítulo 3, ainda assim
Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Ao contrário do povo de Israel, que aprendeu a confiar nos altos muros que cercavam suas cidades, o profeta agora, diante da fidelidade de Deus, do cumprimento das palavras de Deus, da manifestação do poder de Deus, ele sabe de uma coisa: em Deus ele pode pôr toda a sua confiança e toda a sua esperança. Vejam bem que o profeta ele se encontrava diante de uma situação terrível. O povo de Deus sendo castigado por uma nação ímpia. E, no entanto, as respostas que Deus havia dado ao profeta manifestavam a justiça, a retidão dos caminhos de Deus. A partir daí, o profeta Abacuque começa a compreender que Deus é santo, Deus é justo em tudo aquilo que ele faz. A sua palavra não pode ser desprezada, pois Deus é infalível. E diante disso, a esperança do profeta é colocada em Deus através da sua promessa de restauração para Judá. Abacuque passa a descansar na fidelidade de Deus. Meus irmãos, diante das piores dificuldades que possam sobrevir aos filhos de Deus, a nossa confiança não pode ser posta em coisas passageiras, em coisas deste mundo. A nossa confiança deve ser colocada nos santos caminhos do Senhor, na inabalável palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, a quem pertence toda a salvação. É nele que nós devemos descansar. Mesmo diante da morte, o povo de Deus pode e deve descansar firmemente na esperança da vida eterna que nos foi outorgada pela pessoa, pela vida, pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.